Então, aqui Machado basicamente mostra como devemos abaixar a bola, ser menos você, pois existe algo maior que a gente, né? Existem até pessoas maiores, com mais inteligentes, que a gente não consegue e que a gente não consegue ver o todo. Luiz, nesse caso, pede um pouco de calma para Clara, pois ela está confundindo generosidade ao feminino, a fina linha entre dor legítima e acusação injusta. Para mostrar como Luiz agiu diferente com Clara, de forma firme, justa e sincera, Clara confronta sobre outro ponto, que é sobre julgamentos sociais. Né? Ela argumenta que não vê no homem cristão moderno, né, no homem cristão moderno da época dela, aquela bondade, realmente aquela bondade cristã, principalmente a julgar os outros, né? Ela fala que não enxerga isso nas pessoas e não enxerga isso nos homens. E isso é muito interessante, porque Clara, ela está o tempo todo, dessa vez, tentando cutucar, vamos dizer assim, o Luiz, mas de uma forma mais genérica, falando do todo, não falando do objetivo, né? Então ela fala assim: homens cristãos, bondade e perdão normalmente são difundidos na religião, pois muito entendem perdão e culpa até o confrontamento do julgado. O que acontece? Ela fala ali que, acho que eu não li muito bem, eu não lembro muito bem, mas ela está falando ali que ela percebe que existe pessoas que percebem a culpa nos outros e elas querem confrontar a pessoa, elas não simplesmente perdoam. Né? Ali eu não entendi muito bem o que Clara quer dizer, sabe? Se ela está falando da vida dela dentro de uma sociedade carioca rica, porque Clara, no livro, na peça, ela parece aquela mulher moderna da época, né? Uma mulher casada, mas que faz o que quer, que não segue restritamente o que o marido quer, principalmente para a época isso era muito sério. Então essa mulher provavelmente ela deve ser muito falada, muito julgada na época. E muita gente deve vir confrontar ela de alguma forma, já que ela é uma mulher dada às festas para afogar o casamento frustrado que ela tem com Pedro. Então acaba que ela tem isso. Agora, também pode ser de outro ponto de vista. Pode ser de um ponto de vista que ela está tentando evitar ou fazer com que com que Luiz não julgue ela. Não julgue ela pela escolha errada que ela fez há 5 anos atrás. Então eu não sei muito bem, eu interpretaria das duas formas. Ou ela está falando dela, da vida dela em sociedade, na sociedade carioca, ou ela está falando simplesmente em Luiz, que Luiz está ali com ela para não julgar ela, por não confrontá-la, porque não seria justo esse confronto. Não sei, vamos saber. E mostrando essa maturidade de Luiz, né, ele responde brilhantemente, falando sobre expiação moral e expiação legal, sendo a expiação moral o remorso, que claramente consome Clara, a bela Clara, e a expiação legal são as pessoas que olham de fora e te julgam. A expiação moral é você olhando para as suas ações e tendo o remorso dela. Então ele explica claramente isso. Tem a expiação legal, que são as pessoas olhando o que você está fazendo e te julgando, mas elas te julgam e pronto. Agora tem a expiação moral, essa é pior, porque a expiação moral é você espiando o que você fez e você se consumindo por esse erro, que é basicamente o que está acontecendo com Clara, né? Agora, observa outra coisa brilhante, né? Lá no início, Luiz sempre falava com Clara em um tom genérico, né? Coisas indiretas aos dois, ao interesse deles. Clara era direta ao falar de Luiz. Então lá o Luiz falava de amores, de poetas, de paixão, de musas, e Clara sempre falava: e aí, e você, Luiz? Pé no chão, Luiz, venha para a realidade, saia do sonho, por aí vai. Mas agora o jogo virou. A Clara fala com o Luiz de coisas maiores. A Clara fala com o Luiz de não feminismo, que não fala isso, mas de coisas do feminino, de coisas do masculino, de sociedade, de desviação moral, de tudo mais. Ela está falando sobre isso. E o Luiz está o tempo todo falando de Clara.
falando de como Clara deve lidar com essas questões pessoalmente, falando da expiação moral, falando da questão de não julgar muito ali as pessoas. Então isso mostra muito uma maturidade que o Luís atinge desse ponto, né? Porque eu acredito que Clara gostava mais de Luís do que de Pedro, mas Luís não tinha essa maturidade para levar aquele amor naquele momento. Mas ao mesmo tempo Clara tem um remorso das más escolhas do passado e principalmente de ter escolhido Pedro e não Luís, que mesmo passando por tudo aquilo, continuou sendo um homem nobre e um homem que ela admirava, mas ela escolheu o outro pela volúpia do cara, que ele não se mostrou o melhor possível. Depois dessa conversa bem densa, podemos assim dizer, Luís diz que quer se casar com Clarinha. Faz um suspense, Clara reage com choque, mas aceita, né? Ela não poderia recusar um pedido de uma pessoa tão nobre. E ali ele finaliza de uma forma meio brutal para ela, mas ele finaliza o seguinte: se há 5 anos não teve espírito para ser minha esposa, tenha-o agora para ser minha sogra. Foda, né? Ele foi bem pesado ali com ela, mas ele também foi bem direto e bem firme. A peça, ela se chama Desencantos, né? No plural, porque tem 2 coisas que Machado fala ali. Primeiro é que todos em algum momento viverão, vamos passar aqui debaixo da neutrogema, todos vão viver um desencanto. Por isso que ele coloca Desencantos ali. Luís foi o desencantado do passado, 5 anos atrás. Agora é Clara quem amarga o gosto das escolhas mal feitas ou das ações não feitas, né? O legal dessa peça, viu que é uma peça bela curtinha, você lê ela em 1 hora, meia hora no máximo. Machado mostra com uma elegância e crueldade que o amor social aceito, aquele baseado em status, termina em frustração, mesmo que sozinho, vivendo como uma bela estátua louca por dentro, mas de mármore por fora. Então ele gosta de mostrar muito isso. E que mesmo o homem tolo pode ensinar algo ao intelectual. O rude conquista porque é direto. O sensível perde porque tem medo, porque quer fazer tudo na perfeição, né? E essa perfeição não existe. E no fim, quem é o verdadeiro tolo? Desencantos, né? Ninguém tá imune a essa porra. Todo mundo vai ter isso. A questão é o que você vai fazer depois desse desencanto, né? Seja ele amoroso, seja ele profissional, seja ele alguma coisa, a partir do momento depois, o que você vai fazer? Vai manter a hombridade do Luís ou vai sucumbir à insanidade de Bentinho em Dom Casmurro? É esse ponto que nessa peça pode ser discutida, né? No fim, podemos dizer que as mulheres têm sim uma queda pelos tolos. Isso eu concordo com o livro, isso eu concordo com a ideia. A questão é o seguinte: quem são os tolos? O intelectual incompetente em disputar o amor e conquistar aquilo que quer, ou o homem rude, inculto e materialista que quando quer alguma coisa vai lá e faz de tudo para conquistar? Independente dessa resposta, desencantos todos terão. É isso, galera. Valeu e vai!